Um simples hábito pode transformar completamente a sua vida. Sim, essa afirmativa é verdadeira e hoje eu tô aqui para te mostrar como fazer isso acontecer. Então imagina só, a sua rotina com muito menos estresse e mais produtividade. Seria um sonho, certo? Então imagina fazer isso com pequenos ajustes e você gerar grandes mudanças na sua vida. Bom, fica comigo até o final do vídeo, que é sobre isso que vamos conversar aqui hoje. Olá, seja bem-vindo ao Expresso Psicologia. Eu sou Sani Souza, psicóloga cognitiva comportamental. E hoje vamos conversar um pouco sobre modificação do comportamento. Na verdade, vamos conversar sobre como fazer, com que alguns comportamentos nossos produzam, por exemplo, mais bem-estar, tragam uma vida mais significativa. Ou, como eu citei anteriormente, faça com que eu tenha mais produtividade e menos estresse. Se a gente conseguir operacionalizar da forma correta os 3 conceitos que eu vou trazer hoje, dentro dos passos que eu também vou trazer, você vai conseguir gerar esses benefícios aí na sua vida. Então, se você já está gostando desse tema, se inscreve no canal, deixa aqui o like no vídeo, ativa o sininho para receber notificações e não perder nenhuma novidade que estejam saindo por aqui. Então, pessoal, o primeiro passo, a gente não pode sair da constatação da realidade. A gente precisa entender como é que está o panorama da nossa vida. Então, vamos tentar fazer um pequeno exercício aqui. Imagina que você vive um reality show, certo? Tem várias câmeras te seguindo para todo lado. O que você iria assistir nesse programa? O que você iria ver você fazer? Pelo que você seria conhecido? Que tipos de comportamentos você tem ali de forma rotineira. Eu não sei vocês, mas, por exemplo, já tive mais e estou melhorando bastante com relação à procrastinação, por exemplo. E também tem alguns outros comportamentos que eu acho muito importante, então eu sou motivada a fazê-los, mas que eu tenho ali uma certa dificuldade no engajamento, eles não são tão interessantes, Atividade física é um comportamento, é um hábito que é extremamente importante. Ao longo do vídeo vocês vão entender o quanto que isso é importante, mas que eu tenho uma certa dificuldade para engajar ali, Eu não sinto tanta recompensa no ato do exercício físico, principalmente quando eu começo a fazer aquela atividade física, porque gera muita dor, gera muito desconforto ali. Mas eu tô dentro de um processo, caso vocês tenham interesse, eu posso trazer aqui algum vídeo só falando sobre como é que tá sendo esse processo, de engajar e de me tornar mais ativa fisicamente. Deixa aqui nos comentários caso você tenha interesse. Mas, qual é o ponto disso que eu tô falando? O que eu quero que vocês entendam é que todos nós temos comportamentos que são repetitivos, que nós temos uma certa frequência em fazê-los. E cada um desses comportamentos vão ter uma relação com outros comportamentos que podem gerar, por exemplo, a sensação de bem-estar ou recompensa, o que faria com que esse comportamento se consolidasse com maior facilidade ou não. E ainda tem um outro porém. Esses comportamentos, diante dos nossos objetivos de vida, podem ser considerados funcionais ou disfuncionais em relação aos objetivos. O que isso faz a gente entender? Que pode sim existir comportamentos que são disfuncionais, que pode existir, por exemplo, uma rotina de vida disfuncional. Imagine aí que muitas vezes a gente tenha uma rotina de vida totalmente desorganizada, verdadeiramente caótica. Isso vai gerar muito mais estresse, vai diminuir a sua produtividade e talvez cause até um adoecimento ali em você. Justamente porque esses comportamentos eles estão disfuncionais em relação aos seus objetivos de vida, que todo ser humano vai ter o objetivo de ser saudável, de manter ali uma saúde. Então, alguns comportamentos serão contrários a esse fim, tornando eles disfuncionais. Esse é o primeiro passo aqui que a gente precisa ter em mente, que é a constatação da realidade. Então, que tipo de comportamento eu já efetuo na minha vida? E como é que eu posso, digamos assim, classificá-los? Eles são funcionais diante dos meus objetivos? Ou eles são disfuncionais? Então, são nesses pontos ali que a gente vai precisar mexer. Precisaremos ter alguns tipos de comportamentos que são funcionais diante dos nossos objetivos ou retirar comportamentos que são disfuncionais diante dos nossos objetivos. Agora, se você ainda está em dúvida se tem algo disfuncional na sua vida, tenta prestar atenção, por exemplo, se ao longo do teu dia você se sente
sobrecarregado, ou então com dificuldades de se concentrar, se você não tem tempo para cuidar de si, por exemplo, provavelmente tem alguma coisa aí na sua rotina que não está funcional, que está te prejudicando, né? Prejudicando ali a sua saúde. Quando a gente tem uma rotina muito desorganizada, o que vai fazer acontecer na nossa vida é o seguinte: nossos níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, vão aumentar, né, drasticamente ali, o que vai afetar negativamente, por exemplo, nossa qualidade de sono, a nossa saúde mental, o nosso bem-estar em geral. Entenda, por exemplo, que quando temos uma rotina que não tem um horário fixo para acordar ou para dormir, que eu pulo refeições, não tenho uma rotina de atividade física, postergo atividades que são importantes, tudo isso vai gerar muito mais estresse na nossa vida e vai deixar o nosso dia, né, totalmente desorganizado, gerando esse estresse, né, vai acabar desestruturando totalmente o nosso dia. Agora, a boa notícia é que é possível reverter essa situação caso você coloque em prática os passos que eu vou começar a trazer aqui. Então, uma vez que você tenha constatado a realidade, eu vou querer que você operacionalize 3 conceitos que eu vou trazer agora, certo? O primeiro deles é o que são hábitos, se existem alguns tipos de hábitos específicos que são mais interessantes para a modificação do comportamento, e o que é uma rotina. Na verdade, o que são hábitos? Hábitos nada mais são do que comportamentos ou ações que nós repetimos com uma certa frequência e que eles podem ser bons ou não, mas que a principal característica é que eles são realizados quase que automaticamente. Você não precisa pensar muito para você conseguir realizar ele. Tendo essa ideia do que seja hábito, eu preciso que você entenda que existem tipos de hábitos diferentes que vão ter consequências diferentes na nossa vida. Não simplesmente se eles são bons ou ruins, de acordo, né, com os nossos objetivos, mas que, por exemplo, podem existir micro hábitos, né, ou chamados hábitos atômicos, né, que foi um termo que foi muito popularizado pelo James Clear. Que seriam esses hábitos atômicos, né? Ele defende a ideia de que existem pequenos comportamentos, né, pequenos hábitos que podem ser, né, à primeira vista ali insignificantes, mas que quando são repetidos consistentemente, de forma a meio que empilhar esses pequenos hábitos, eles vão ser capazes de gerar grandes mudanças na nossa vida, né, no nosso comportamento. Pega aí, por exemplo, o simples hábito de ler uma página de um livro por noite, antes de dormir, por exemplo. Ao longo desse tempo você vai ter, sei lá, ao longo de um ano você vai ter lido 365 páginas, né? Quase 2 livros a ler ao longo do ano. Coisa que se você não fizer isso, você não vai ter conseguido alcançar aquele objetivo ali. E não só isso, é porque quem começa a ler uma página por dia, né, por noite, não vai parar ali em uma página só. Então você vai acabar desenvolvendo alguns outros comportamentos ao redor desse pequeno hábito ali, que pode parecer significante. Poxa, o que vai fazer eu ler uma página só, não é verdade? Mas que quando a gente começa a colocar isso em prática, a gente vê que sim, faz uma certa diferença. Então esse é um tipo de hábito específico que eu quero que vocês tenham em mente quando a gente fala em modificação do comportamento. Um outro tipo de hábito é o chamado hábito angular. O que significa isso? Aqui a gente vai precisar entender a ideia de que existem alguns hábitos que, quando a gente introduz na nossa vida, eles vão acabar levando outros hábitos a serem realizados também, porque eles têm uma relação estreita entre si. Vou trazer agora aqui o exemplo da atividade física, por exemplo. Quando a gente está realizando atividade física, quais são as principais coisas que a gente já começa a modificar? Primeiro é que nós melhoramos nossa qualidade de sono. Quando chega naquele início ali de noite, quando a gente tem acabado de fazer atividade física, né? Primeira coisa que a gente vai perceber é que a gente vai ter sono. A qualidade do nosso sono fica melhor, né? O nosso corpo vai ter cansado, vai ter liberado ali endorfina, a gente vai ter relaxado um pouco mais durante o dia. E isso vai contribuir, por exemplo, para que a gente consiga ter uma melhor qualidade de sono. Um outro hábito que vai ser uma consequência, né, da atividade física
é, por exemplo, a gente querer, né, ter uma maior motivação para modificar a nossa alimentação. Então a gente vai começar a ter uma alimentação um pouco mais saudável, a gente vai prestar um pouco mais atenção ali no que a gente está comendo, colocando no prato. Percebe que por conta de uma modificação que eu tive, comecei a ter atividades físicas regulares, eu começo a pensar sobre outros benefícios que eu posso ter se eu adicionar comportamentos similares à minha vida. Então é meio que um vai puxando o outro. Isso é um comportamento que a gente chama de hábito angular. E existem vários outros hábitos angulares também, por exemplo, o hábito de meditar, né? A gente pode conversar mais sobre isso depois, mas meditação vai puxar outros hábitos também. Então pode ser considerado um hábito angular, né? Vai melhorar o nosso foco, vai trazer mais produtividade pra gente, porque a gente vai ter uma concentração ali melhor, vai diminuir o nosso estresse. Já trouxe 2 conceitos, de micro hábitos, né? Os hábitos atômicos, hábitos angulares. Por último, o terceiro ponto que eu quero que vocês entendam, no terceiro conceito, é o conceito de rotina. A rotina nada mais é do que uma sequência específica de comportamentos. Então entenda que se eu pego a rotina diária, é a minha sequência específica de comportamentos dentro do dia e que possivelmente eu vou repetir a cada dia. Quando eu quero que vocês pensem em rotina, eu quero que vocês entendam que um hábito atômico ele vai estar inserido dentro dessa sequência de comportamentos ao longo do seu dia, do mesmo jeito que um hábito angular. E eles é que vão compor essa sua rotina, seja ela diária, semanal, mensal, até mesmo uma rotina, né, da manhã, o que eu posso fazer para melhorar, ter um pouco mais de energia, por exemplo, na minha manhã. Esses são os 3 conceitos. E agora, como é que a gente operacionaliza tudo isso para gerar a modificação do nosso comportamento? Depois daquele primeiro passo, que é constatar qual é a realidade, eu vou pegar esses 3 conceitos que eu trouxe agora e vou mapear a minha vida. Eu vou tentar entender, diante dos meus objetivos, quais são os comportamentos que eu já faço que são funcionais e quais são os que não são funcionais. Esses aí é o segundo passo. Depois que eu faço isso, eu vou para o terceiro passo, que é, diante do meu objetivo, quais são as modificações, né? O que eu vou retirar, como é que eu vou me estimular a retirar determinado hábito e como é que eu vou me estimular a gerar novos hábitos dentro desse pensamento de rotina. Então imagina só que eu quero reduzir meu estresse. Eu vou mapear o meu dia, eu vou pensar quais são os pontos do meu dia que eu percebo que eu tô mais estressada. Sei lá, digamos que de manhã eu preciso enfrentar um trânsito enorme, então eu vou perceber que eu fiquei mais estressada porque eu peguei esse trânsito enorme. Então eu vou talvez tentar montar a minha rotina para driblar o estresse do trânsito. Como é que seria isso? Eu sei que o horário de maior trânsito são às 7 horas. Então, o que eu fazia? Eu me acordava mais cedo, saía mais cedo de casa para não me expor ao trânsito das 7 horas em ponto. Veja que é possível a gente pensar a nossa rotina, né, a nossa vida diária e entender quais são esses pontos de estresse e criar pequenas soluções para isso. E aí eu vou precisar o quê? Modificar a minha rotina, modificar alguns hábitos. Agora, tente pensar que você quer ser uma pessoa mais estudiosa, digamos que sua produtividade está relacionada a estudar mais. Por exemplo, é uma das minhas realidades. Como é que eu faço para implantar isso na minha vida? Primeira coisa que eu vou precisar fazer é entender o que faz com que eu tenha menos vontade de estudar e talvez perceber pontos específicos ali do meu dia que eu possa inserir como um pequeno hábito, né, um hábito atômico, pequenas dosagens ali de estudo. Então eu vejo o meu dia e percebo que eu não estou estudando porque eu não estou encontrando tempo, ou então porque eu estou muito cansada no momento que eu acho que é mais propício para o estudo. Então eu vou tentar começar a colocar pequenas dosagens de leitura. Talvez eu pegue ali um artigo científico, mas eu não vou ler o artigo todo. Eu vou ler o resumo do artigo ali no horário do almoço, já para me estimular, né, para ativar ali um pouco a curiosidade. Aí eu tenho um intervalo entre os meus atendimentos à tarde, então eu coloco ali para ler mais 1 ou 2 páginas do artigo. Então parece insignificante, mas isso vai começar
a gerar um reconhecimento e uma adaptação a esse tipo de comportamento. Ou seja, eu vou começar a criar um hábito de leitura, por exemplo, de artigos científicos. Isso você pode fazer com vários outros comportamentos da sua vida, mas aqui a ideia é que eu possa criar e retirar comportamentos que estão sendo habituais e estão gerando um malefício para mim. Por exemplo, a falta de estudo vai gerar o quê? Uma falta de conhecimento, vai prejudicar os meus atendimentos, vai prejudicar a forma como eu me relaciono com outras pessoas dentro da minha área. Isso vai me motivar a querer modificar esse comportamento. E eu, colocando pequenos hábitos, eu vou me estimular. Ou seja, não só eu vou querer não ter os malefícios, o ônus daquele comportamento que eu não estava tendo, mas eu vou começar a me interessar, vou começar a desejar estar dentro de determinada atividade. E isso vai ser muito mais recompensador e vai fazer com que eu me engaje muito mais naquela atividade. Dado esses passos, quero que vocês pensem sobre isso, Vejam quais são os seus objetivos de vida, comecem ali a mapear o que vocês estão encontrando e efetuar essas pequenas modificações a partir desses hábitos. Se você quiser saber mais sobre esse tema, principalmente sobre hábitos atômicos, aqui no canal a gente já tem um vídeo falando exclusivamente sobre o livro Hábitos Atômicos. É um vídeo do Rondinelli, ele está explicando de forma magnífica como o livro, vai trazendo esses conceitos, vai exemplificando e vai explicando melhor como fazer isso na prática. Maratona aqui o canal e deixa o like, se você ainda não deixou naquela hora que eu falei, deixa o like agora, se inscreve no canal, deixa seu comentário aqui, tira suas dúvidas, que a gente adora interagir com vocês por aqui, tá certo? Até a próxima!